Oi, pessoal. Depois de muita demora, estava resolvendo umas coisinhas. Vai dar continuidade na leitura do livro Filosofia da Crise do Mário Ferreira dos Santos. Hoje é o capítulo... Eu nem lembro onde é que nós estamos. Fatores emergentes e os predisponentes. Se eu não me engano, eu vou dividir ele em duas partes hoje. O capítulo 9. Vou dividir ele em duas partes. Amanhã eu solto a segunda parte. Ele não é muito grande, mas ele é chato. Então, como eu tô com pouco tempo para gravar, eu prefiro fazer assim. Eu espero que ninguém fique incomodado. A gente tinha lido, terminado no começo da semana passada, o Ontologia da Crise, né? Eu tinha vislumbrado aquelas separações entre matéria e forma, ser e sendo, esses polos de tensão. E agora a gente vai... tinha comentado também aquela nota de rodapé sobre emergência e predisponência, né? Explicado conceitos e tal, e o Mário vai querer voltar a isso, né? Falar mais um pouquinho disso. Então vamos dar uma lida, ver o que ele tem para ensinar hoje. O problema crítico na gnoseologia consiste no exame da pedra de toque, criterion dos gregos, para avaliar a verdade dos nossos conhecimentos. Daqui que vem a palavra critério. De critério, uma pedra de toque que eles batiam na pedra para ver o som que ela faz. Dependendo do som que ela fazia, eles sabiam se era um material puro ou era um material enganoso, né? Parecia ouro, mas não era, por exemplo. Isso aí dentro da filosofia é usado como critério do conhecimento, né? Uma pedra de toque que você bate para saber se o conhecimento ele aguenta porrada ou não. Isso é um exame mesmo, crítico, né? Não só se apresentam para nós como problemas a possibilidade do conhecer, como ainda o modo de conhecer, qual o órgão do conhecimento, o conteúdo deste e, sobretudo, a validez das nossas afirmativas. A adaptação psicológica do homem ao mundo, ao ambiente, é análoga à adaptação biológica. Bom, já expliquei isso aqui no vídeo de psicologia, adaptação humana. O ser vivo coloca-se ante um mundo circunstancial munido de seus esquemas, que operam como fatores emergentes, forma e matéria, os quais, por sua vez, são consolidados de uma interatuação dos fatores emergentes e predisponentes, cuja interatuação e reciprocidade, pois são antinômicos e cooperantes, nunca se deve perder de vista, a fim de evitar uma visão meramente abstratista dos fatos. Caso alguém não lembre, a adaptação humana consiste na acomodação, adaptação psicológica, tá? Consiste na acomodação e assimilação de esquemas. Você absorve um dado da realidade e acomoda ele no seu mental. Ele fica enquadrado em algum campo. Campo dos objetos vistos, campo das sensações, etc, etc, etc. Você não confunde, por exemplo, uma lapiseira com o sentimento de raiva. Estou sentindo uma raiva ou uma lapiseira? Que porra é essa? Então as coisas ficam alocadas a modos. E assimilação? O que é assimilação? De um modo muito resumido, a assimilação é quando você conecta esses esquemas com outros e integra ele dentro do seu mundo mental. Então você observa um iogurte, você come ele, você sente o gosto, então você assimila, é como se fosse uma coalhada, você assimila ele nas coisas amargas que você já... ou azedas que você já comeu. Você assimilou ele, então ele faz parte agora de um grupo. Quando você compreende que ele é um derivado do leite, você coloca ele dentro desse grupo de derivado de leite. São exemplos grosseiros. Existem coisas mais complexas, por exemplo, assimilar uma teoria sobre vida privada no século XII é muito difícil. Mais difícil do que entender o que é um iogurte. Mas o modus operandi é sempre o mesmo. Bom, aí com essa adaptação a gente consegue trabalhar com esquemas. A gente vai acomodando esquemas. Alguns
seriam inatos, outros seriam construídos na infância e outros seriam absorvidos. Isso aí trabalha tudo junto. A inteligência se desenvolve a partir disso. O ser, quando se coloca ante ao mundo, como diz o Mário Ferreira dos Santos, ele entra com fatores emergentes, que é corpo e alma, ou corpo e psiquismo, matéria e forma. Isso aí já é dele. Isso aí já é dele. E ele desenvolve outras habilidades pela interatuação com os fatores predisponentes, ou seja, com o meio. Por isso que o meio é tão importante, né? É aqui ele vai, por exemplo, negar completamente aquele individualismo metodológico. Né? Ele vai levar em consideração o meio. Né? E as implicações que a emergência dá para a predisponência, ou a predisponência dá pela emergência, como a gente viu na nota de rodapé sobre a geração vital. Analisar só pelo campo do meio ou só pelo campo do indivíduo seria uma abstração da razão pura. Esses esquemas, cuja gênese é um longo capítulo da biogênese, bem como da psicogênese, constituem o lastro dos esquemas sensório-motrizes, aqueles que a gente tem a sensação. Então você toca numa planta, você sente o cheiro de enxofre, você olha um pássaro e assim por diante. Que permitem ao ser vivo a reação ao meio ambiente, que se processa segundo a emergência e ao estímulo, que a predisponência exerce sobre aquela. Eicásia. Tá? Você tem a eicásia, que seria essa percepção, com a eicones, que seria o objeto dessa percepção. Você também tem a pistes, né? Que seria essa crença, até às vezes cogitativa, estimativa, com a zoe, que são os objetos vivos e atuantes. Né? Você sempre estima eles. Né? Tanto é que pistes é uma das palavras usadas na Bíblia em grego koiné para falar da fé. Que tem um carregamento semântico muito forte mesmo. A adaptação biológica realiza-se por dois períodos: a acomodação dos esquemas emergentes à predisponência e a assimilação do meio ambiente à esquemática emergente. Olha só, o Mário também está explicando isso aqui de novo. Olha como é que ele é bonzinho. Tá que nem eu. O ser vivo processa nessa interatuação e a sua adaptação se forma pela acomodação dos esquemas atuais e potenciais ao meio ambiente e sofre, por sua vez, a atuação do meio circunstancial, apenas no que dele se adequa ao ambiente. Do contrário, perece. Deste modo, a adaptação animal ao meio ambiente se processa dentro da emergência, nos limites que formalmente ela estabelece, que é concretamente compreendido dentro da esquemática específica individual. O que ele quer dizer com isso? Vou ler só mais uma frase. A biologia nos mostra que o adágio da escolástica é verdadeiro, porque a ação segue ao agente, e este atua, portanto, segundo a sua forma, e no caso individual, segundo a esquemática concreta que lhe dá o próprio ser. Age de acordo com a sua forma. Um animal de alma de segunda potência não realiza funções de animais com alma de terceira potência. Seres vivos com alma de primeira potência não fazem coisas que animais de segunda potência ou seres vivos de terceira potência fazem. Esse é um pensamento de estar na escolástica, retirado de Platão e Aristóteles. Toda adaptação realiza-se, portanto, no campo dos limites da estrutura ôntica do ser, dentro dos períodos da acomodação dos esquemas ao meio ambiente, aos fatores predisponentes, e da assimilação do meio ambiente ao ser vivo, quanto os limites desse mesmo esquema. Ou seja, não é só um que gera função sobre o outro, mas também o outro que gera função sobre aquele. Então a emergência consegue mexer na predisponência também. Depende muito da sua capacidade de iniciativa. Você pega a história da cultura. O Brasil, por exemplo, foi um país onde a cultura é muito predisponencial. Porque eles absorvem elementos da cultura europeia e moldam-se por eles. Mas o povo romeno, por exemplo, ou se a gente for pegar aquele livro Histoire de Belgique, de Oduby, né, falando um pouco sobre o povo belga na Idade Média, você vê que elementos da cultura chegam até eles, mas eles moldam esses elementos. Você tem uma capacidade de iniciativa muito diferente. Muito diferente. Isso não toca muito no tema da economia, mas já é um exemplo bom. Biologicamente, assimila o que homogeneiza vitalmente ao organismo.
Mário coloca as palavras muito difíceis. Crescimento pela alimentação e psiquicamente por ações e reações dentro ainda dessa esquemática, aprendendo, segundo seu grau de apreensão sensível por meio das intuições sensíveis, o que se assimila aos esquemas. Deste modo, as inibições animais, por exemplo, processam-se dentro do campo da esquemática. O rinoceronte não vai escrever a tabuada. O animal repele o que põe em risco, segundo o grau de apreensão esquemática. Todos esses aspectos nos revelam uma crise, tanto no campo biológico como no psíquico, pois os limites estão aí traçados. Para que o ser ultrapasse esses limites, ter-se-ia de dar uma dessas duas soluções. Primeiro é por imanência, com a criação de novos esquemas, coordenando por esquemas anteriores para adaptação aos fatos novos. Tem como fazer isso. Ele não contradiz a possibilidade da inteligência e nem da adaptação psicológica. É natural e compreensível, mas que representa, de certo sentido, uma evolução. Por quê? Você sobrevive muito bem ao calor, mas aí chega na estiagem, você morre de frio. Então você vai lá, caça um animal, faz um casaco de pele. Antes você não fazia o casaco de pele. Você não usava nem casaco. Quem dirá casaco de pele. Mas agora você sabe fazer. É um exemplo de um aperfeiçoamento da técnica humana. Tá? A aranha, por exemplo, ela sempre vai tecer a teia dela do mesmo jeito. Não interessa se está funcionando ou não. Se não funcionar, ela morre de fome. O João de Barro também. Mas existem momentos onde você, Estou usando aqui o exemplo do ser humano, tá? Que é o animal que eu mais estudo. Você consegue aperfeiçoar. Esses aperfeiçoamentos eles não são contraditórios com a forma. O homem conseguir fazer uma lança para ter uma presa que ele não tem na arcada dentária não é uma coisa contraditória à sua natureza. Ele tem razão para isso. Mas ainda assim, é uma superação. Porque antes ele tinha um conjunto de esquemas e agora ele tem mais. É o que verificamos, por exemplo, no homem, que constrói novos esquemas, que são coordenações dos esquemas anteriores para com eles acomodar-se aos fatos novos e permitir novas assimilações. Temos tais exemplos na criança. Todos os psicólogos e psicologistas admitem, pelo menos, que há na criança um esquema que é inato, ou de sucção. É verdade, ninguém te ensina a sugar nada. E aí que está o problema. Este não precisa de uma aprendizagem, é um esquema considerado, na sua totalidade, simples, embora não seja simpliciter simplex, pois é uma coordenação de esquemas do sensório motriz, o que não caberia aqui estudar. Ele está querendo dizer que uma parada é meio neural, sabe? Mas no ser humano, ao nascer, está e já devidamente formado e entra imediatamente em ação. Então o bebê morre de fome. Com ele, no decorrer do tempo, vão coordenar-se outros esquemas, como os táteis, visuais, auditivos, além dos primeiros, que se formarão com aqueles, como seja o esquema de deglutição, potencialmente apto, pois na deglutição do leite materno, a saliva já abundante provocará uma série de esquematizações, que se ligarão ao aplacamento da fome e à agradabilidade consequente ao desaparecimento do desprazer que a fome produz. Aqui já num campo mais fisiológico, né? Esquemático de hormônios e assim por diante, neurônios, etc. Facilmente compreensível, considerado somaticamente, que o corpo da criança é uma esquemática complexa de ordem biológica e fisiológica. Isso é verdade mesmo. E que ela vê ao mundo como uma esquemática psíquica, apta às acomodações com o meio ambiente, pois a criança já nasce com o sistema nervoso, embora incipiente, mas apto a coordenar sensações e estabelecer novos esquemas coordenados. Este ponto, esquecido por tantos filósofos, é da máxima importância, pois nos revela que todo ser que surge tem uma emergência, pois sendo alguma coisa, tem uma forma e matéria, e atuará segundo a sua esquemática primordial. Fundados em tais fatos, é o que os inatistas encontram com as proposições certa base positiva. Embora levados pelo abstratismo, caiam eles na aceitação de ideias inatas atuais, quando há apenas uma aptidão a elas,
como em outros trabalhos, nossos analisaremos e provaremos. Aqui livro vai falar que o tempo e espaço ele não é uma forma inata, mas é um construto feito na infância. Embora haja aptidão do ser humano a construir esses esquemas, mas eles não são atuais, só potenciais. Vê-se deste modo que o ser biológico se restringe dentro dos limites da sua constituição, isto é, dentro da estrutura esquemática ôntica que o forma, e atua segundo suas possibilidades e atualidades emergentes, condicionando a sua assimilação a essas mesmas emergências. Ou seja, ele se transforma, ele amadurece, ele cresce, ele evolui no seu macrocosmo. Bom, por imanência é o primeiro, né? Por possibilidade. Qual que seria o segundo? O segundo é por ultrapassamento, ou melhor, por transformação. Neste caso, o ser que se adapta corromper-se-ia através das mutações de ordem substancial, não tendo substancialmente uma emergência capaz, segundo sua forma, tendo de adaptar-se ao meio ambiente. Ele pereceria por corrupção da forma e pela geração de uma nova forma. Tem um livro de Aristóteles sobre isso. Neste caso, o ser deixaria de ser o que era para ser outro, formalmente outro. Estaríamos em face da corrupção de uma substância e simultânea geração de outra. Essa transformação se daria pelo desaparecimento de uma espécie pelo surgimento de outra. Dentro do campo filosófico, ter-se-ia de dizer que uma forma apenas atua dentro de sua esquemática, e forçada a ultrapassar-se formalmente daria início à sua desaparição e surgimento de uma outra forma, o que se revelaria através do processões ativas e passivas, o que frequentemente se chama evolução, mas em limites definidos. Admitir-se-iam, dentro dessa posição, apenas mutações acidentais e não substanciais, e a evolução se daria somente no nome da forma, como modificações acidentes naqueles limites. A evolução só pode realizar-se das seguintes maneiras. O que se realiza dentro do âmbito da forma, e neste caso está condicionada à emergência da mesma, sendo a evolução que é composta de processões ativas e passivas de adaptação esquemática, por seu período de acomodação e assimilação. A frônese ajuda a gente a ultrapassar a nossa esquemática, tá? Embora ela atrapalhe o compreendimento da frônese. Por seus períodos de acomodação e assimilação, apenas a mutação acidental se atingiu o ultrapassamento da estrutura do ser. Ou B, há um ultrapassamento dessa estrutura e, consequentemente, sua ruptura como tal. Portanto, sua desaparição como tal. Sua corrupção é a geração de uma nova forma, que, por sua vez, tem uma nova emergência e adaptará aos períodos de acomodação e assimilação dentro do seu âmbito. Sei lá, a saída de um hominídeo para um homem, por exemplo. No caso B, teremos de advertir que o indivíduo vivo, que sofre tal mutação, manteria a mesma matéria, mas substituiria sua forma, porque é específica havendo um tal salto a passagem de uma espécie para outra espécie, o que é filosoficamente discutível e cientificamente ainda não demonstrado. Continua não sendo. É claro, os neodarwinistas eles criam todo ano um neodarwinismo diferente, né? Conter-se assim a ideia evolucionista do campo da forma que ele traçaria limites. Esse tal ultrapassamento se desse, o indivíduo tal deixaria de ser, para dele surgir outro indivíduo. Ou outros, o que só se dá na corrupção, como um corpo que morto se transforma em cadáver, mas deixa de ser o que era para ser outra coisa. Não é mais um ser vivo, agora é um cadáver. Eu vou parar por aqui. Eu sei que ficou mais curto, mas que o tempo realmente não permite. Mas eu já espero que dê uma luz sobre a coordenação da emergência e da predisponência. Então é só isso. Amanhã a gente vem no mesmo horário, lendo mais um pouquinho, talvez dê até para acabar o capítulo. E se não acabar, eu termino no sábado, perto da hora do almoço ou um pouco depois dela. Tá bom? Até mais.